Olá, boa noite. Namastê, bem-vindos. Dando início ao satsang dessa terça-feira. Muito bem-vindos. Se tiver alguém que está participando hoje pela primeira vez, eu sempre começo dando uma explicação, né? Esse satsang, é a finalidade de facilitar a todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão na sua caminhada, na sua jornada espiritual, a compartilharem seus questionamentos. Quando isso acontece, quando uma pessoa compartilha, né, posta os seus questionamentos, de certa forma abre-se um canal. Alguma coisa vem ao nosso encontro, né? Por isso que o encontro também é isso, né? Você manifesta algo que você quer saber, algo que te chama no seu coração, algo que muitas vezes parece que só está na mente, né? É só uma curiosidade ou é uma questão, né, que te intriga. No entanto, os questionamentos a gente não questiona, né? Questionamento, ele inevitavelmente vai abrir portas. E desde que ele venha de uma necessidade de se liberar de algo que te mantém preso, né? Bom questionamento é aquele que libera. E o satsang, ele tem essa finalidade, né? De permitir que os questionamentos sejam colocados e que as respostas venham ao encontro daquilo que está sendo questionado também de uma forma muito espontânea e natural. Então, hoje eu estou com acho que 110 ou mais de 110 encontros gravados, que já estão postados no YouTube. Esses mesmos encontros se encontram num blog. As perguntas que são feitas em todos os encontros são postadas nesse blog, existe um índice. E de vez em quando eu dou uma olhadinha, né, para ver quais são as coisas que as pessoas mais procuram, quais são as coisas que as pessoas mais querem saber. E eu não consegui chegar numa coisa muito padronizada, não. Ainda bem, né? Então existem os mais diversos tipos de questões, embora pareça muitas vezes que elas participam apenas da vida de uma única pessoa, não é bem assim. Todo questionamento, mesmo que seja uma pergunta aparentemente fora de algo que você, né, tem interesse, ela te traz em algum nível respostas ou aberturas para aquilo que você também está buscando. Então aqueles que são muitas vezes os mais corajosos, né, eu já vou falar sobre isso, muitas vezes se expõem de uma forma bastante aberta, né? E a gente tem que agradecer por isso, né? A gente agradece por isso, porque não é fácil você se expor publicamente num encontro online para pessoas que você não sabe quem são, boa parte delas, né? Numa absoluta confiança de que o que você está colocando vai ser bem acolhido, vai ser cuidado e vai permitir que coisas se abram, né? Então o satsang é um lugar misterioso, né? Porque eu muitas vezes não sei exatamente por que eu vou responder alguma coisa. Por que a resposta veio para mim desta forma. Muitas vezes a pessoa faz a pergunta e eu respondo uma coisa completamente diferente. Só depois é que eu vou me tocar, né? Eu faço uma revisão assim que termina, dou uma olhadinha, né? Puxa, a pessoa perguntou isso, eu dei uma resposta nada a ver, né? Falei outra coisa, não foi exatamente isso que ela perguntou. Algumas vezes isso acontece.
e eu não posso fazer nada para que isso mude, porque eu bato o olho aqui, eu vejo a pergunta, e do jeito que ela entra, eu comento, né? Na medida do possível, eu presto muita atenção, né? Mas pode acontecer. Eu tenho hoje duas questões que me foram enviadas por e-mail, que incluem um relato né, um pouquinho longo, mas eu vou começar esse satsang respondendo a essas duas pessoas que me escreveram já hoje durante o dia. Uma delas não vai estar presente, mas ela pediu né, para me responder a si mesmo, que assim que ela chega em casa, ou amanhã mesmo, ela vai querer ouvir a resposta, o comentário que foi feito aqui. A outra também, não sei se ela está aqui ou não, né? Então, bem-vindos novamente, começando a responder as perguntas. Daqui a pouco vocês fiquem à vontade para colocar as suas aqui no chat, aqui embaixo, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, porque para mim aqui, a minha própria imagem aqui está como se não estivesse carregando, né? Tá tudo bem aí? Vocês estão ouvindo e vendo direitinho? Eu estou me monitorando aqui num tablet que está ok, mas na minha própria página aqui a coisa não está andando não. Então, eu espero que vocês estejam vendo direitinho. Minha internet anda instável e só amanhã que vai vir um técnico aqui ver o que está acontecendo. Vamos abrir aqui. Primeiro questionamento, eu nem vou ler tudo, porque relatos muito longos fica complicado de eu comentar aqui. Mas é do Iago Mendes, que gostaria de compartilhar um insight que ocorreu há 3 dias atrás. Ele teve um insight vendo a foto do rosto de uma jovem com uma forte marca, um leve inchaço, uma espécie de queimadura. E essa imagem o levou a um questionamento no que ele quer saber, ou ele se propôs a tentar descobrir o que ele mesmo quer esconder de si mesmo e que está na cara dele, né? A partir dessa imagem, esse questionamento veio. O que eu quero esconder de mim mesmo, né? E que está na minha cara? Porque, de certa forma, a pessoa que estava com esse rosto machucado, queimado, ela dissimulava formas, né, diferentes, dissimulava ou procurava esconder a parte imperfeita do seu rosto. Isso levou ele a um questionamento. Por que ela não assume o rosto que ela tem do jeito que ela é, né? E ele chegou a uma imagem específica, e para conseguir olhar para essa imagem, ele precisou de coragem e ajuda e guiança do divino. Então, no final foi uma boa experiência. Às vezes eu preciso de um pouco de coragem para olhar para si mesmo. Bom, a pergunta não está formulada, é só um comentário, mas eu vou fazer o seguinte comentário aqui, tá bem, Iago? Você tem razão. É necessário coragem. Às vezes a coragem a gente tem que buscar depois, né? Mas é necessário sim a gente ter interesse por aquilo que a gente não quer ver de si mesmo, né? Essa é uma chave importantíssima para a gente seguir adiante. É chave para qualquer processo de liberação, né? Processos terapêuticos, com certeza, psicanalíticos ou da forma que sejam. Se você não buscar aquilo que você acolher, né, ou reconhecer aquilo que você carrega dentro de si e que você rejeita ou nega, você fica empacado, né, na sua caminhada. Então não é só na coisa externa, né? Muitas vezes a gente tem vergonha das nossas imperfeições externas, né? Cada um de nós tem um corpo diferente, seguimos alguns modelos, né, de perfeição estética, e parece que se a gente não
não se encaixa em determinados padrões, né? A gente está cansado de saber disso, nos sentimos muitas vezes não participando, né, do mundo tal como poderíamos ou deveríamos, porque somos diferentes por alguma coisa ou por outra. Então, a necessidade de pertencimento muitas vezes nos faz sacrificar aquilo que em nós é natural, né? A gente vai procurar esconder dos outros aquilo que a gente, obviamente, não quer que eles vejam a nosso próprio respeito. Essa é uma camada. A segunda camada é o que eu escondo de mim mesmo, né, que eu não quero ver a meu próprio respeito, para que eu possa caminhar com uma bela imagem a meu próprio respeito, com a qual me sinta confortável. Porque muitas vezes eu sou tão criticado e condenado pelas outras pessoas que eu mesmo passo a valorizá-las de tal forma que eu não gosto mais de mim do jeito que eu sou e eu quero ser diferente, né? Ou chegamos a um ponto em que eu quero esconder de mim isto que eu não gosto em mim, porque eu, ao me confrontar com estas coisas que eu tenho dentro de mim, eu fico muito inquieto, fico angustiado, né? E não me sinto bem, não me sinto livre e também não me sinto à vontade de me relacionar com as outras pessoas de uma forma natural, espontânea. Me torno uma pessoa artificial em todos os sentidos, né? Isso é um sofrimento enorme, né, do qual a gente deve procurar se liberar, né, por meio de processo, porque sozinho é um pouco difícil a gente encontrar uma saída própria, né? É bom a gente estar participando de processos que vamos direcionar a uma liberação dessa condição, sendo conduzido por outras pessoas, porque não é muito fácil, né? Todos nós, lembrando, somos seres condicionados, né? E dependemos muito, né, do que os outros pensam a nosso próprio respeito, do que os outros acham a nosso próprio respeito. Muitas vezes, se os outros não tiverem um bom pensamento a nosso respeito, né, nós também não temos uma boa relação consigo mesmos, né? Dependemos da apreciação dos outros para também nos apreciarmos. Então isso é um ciclo vicioso, né? E não é muito fácil sair dele, né? Ele só é um pouco diferente quando você é uma pessoa que sempre foi apreciada, especialmente pelos seus pais, né? Amada incondicionalmente do jeito que você é, sem ter ouvido críticas, sem ter ouvido condenações, sem ter ouvido, né? A gente trabalha num processo de paternidade e em outros processos também, esse cuidado que todo pai, toda mãe e os avós devem ter no momento que uma criança nasce. Porque a primeira percepção que ela tem de si vem muitas vezes dos primeiros comentários que são feitos já no momento do parto, ou logo depois, as primeiras horas, as primeiras 6 horas, elas são muito significativas, né? Uma criança que chega no mundo e desaponta os seus pais, nossa, eu queria uma menina, veio um menino. Essas coisas já não acontecem mais, né? Porque o ultrassom já nos permite ter uma ideia antecipada. Mesmo assim, a criança, sabendo que, do jeito como ela é, né, pelo gênero ou por qualquer outra característica física, ela não está sendo apreciada, ela carrega isso como uma marca ou como um padrão de comportamento que vai gerar outros comportamentos pelo resto da sua vida. Então, é um processo complexo, é um processo profundo, você investigar a verdade a respeito de si mesmo e desenvolver a aceitação por quem você é, independentemente do que você já tenha ouvido falar das outras pessoas ao seu próprio respeito. É um caminho de liberação, né? É um processo. E eu sugiro que você mergulhe e siga adiante nele, né? Tá bom, Iago? Espero poder ter respondido ou comentado alguma coisa a respeito do que você me escreveu aqui, tá? Segunda questão também é longa. É da Joyce Bacante. Vou tentar ler tudo aqui.
rapidinho. Oi, Situ, tudo bem? Sou a Joyce Bacante Sada Atmanata. Será uma alegria para mim participar desse encontro, como sempre é. Estou com 2 questões e quero colocá-las aqui. Já. Estou nessa jornada de desenvolvimento pessoal e busca pelo despertar há alguns anos. Nos últimos tempos tenho percebido cada vez mais forte o amadurecimento no sentido de ver e acolher os aspectos mais dolorosos. E assim vou sentindo liberações, clareza e conexão. Parece um poço sem fundo. Quanto mais sinto liberações, mais surgem aspectos a serem liberados. E é desde o meio do ano passado, quando passei a assistir e participar das ONs, tenho sentido um salto quântico nessa jornada. Tenho obtido muitas respostas e liberações. Te agradeço profundamente por esse seu trabalho de generosidade e acolhimento. Bom, aí vão as minhas questões. Primeira, como cultivo em mim a presença divina, de modo a me liberar do medo da solidão? Joyce, só de você saber e desejar, né, conectar-se à presença divina, já por si só é um movimento necessário, né? A presença divina, na verdade, né, a gente sabe isso conceitualmente muitas vezes, ela está presente em todas as coisas, em todos os lugares, né? O divino, ele é onisciente, é onipresente e tudo pode, né? Então, ele se encontra permanentemente num estado de disponibilidade para você se conectar, né? Então, o que é necessário fazer é identificar aquilo que te impede, de uma forma ou de outra, as conexões, né? Existe um processo que a gente oferece, os treinos avançados oferecem, chama-se Laço com o Divino. A gente trabalha aí uma tarde, né, só em cima desse tema. Eu sugiro que você procure fazê-lo, né? Quem sabe eu ainda ofereço ele mais para frente ainda esse ano, né? Laço com o Divino. E ele tem justamente essa finalidade de fazer com que você identifique quem é esse divino com quem você quer se conectar, como é que ele está vivo dentro de você, que forma ele tem, né? Que tamanho ele tem. Porque uma coisa é imaginá-lo, outra coisa é se relacionar de uma forma direta e verdadeira, né? A maioria das pessoas tem essa dificuldade, viu, Joyce? Porque a gente se relaciona com o divino muitas vezes da forma como nos foi ensinada, né? Não da forma como nos é possível, porque a gente aprende que o divino tem uma determinada característica ou forma de ser, né? E o que muitas vezes acaba acontecendo é que atribuímos ao divino a imagem e a semelhança dos nossos próprios pais, né? E é muito comum, né? Muito difícil você se relacionar, especialmente com uma imagem de Deus, né? Vamos chamar assim, que não reflita, de certa forma, a relação que você tem também com o seu pai. Há uma tendência de que essas duas coisas se mesclem, né? Se você tem uma boa relação com o seu pai, né? Se ele é presente na sua vida, se você tem um laço de amizade com ele, né? Se você sempre teve e ele se manteve, a sua relação com o divino também vai ser enormemente facilitada. Se você não tem uma boa relação, ou não teve uma boa relação com o seu pai em especial, né? Sua mãe também, claro, mas figura masculina, no caso aqui, tendemos, né, a achar que Deus é masculino, né? Ou é mãe divina ou é Deus, né? A gente faz algumas diferenças e diferenciações internas com relação a isso, né? E são manifestações diferentes mesmo, né? Mas, independente disso, a nossa relação com Deus, com o divino ou com a mãe divina, como seja, ela tende a refletir
a forma, saudável ou não, boa ou não, conflituosa ou não, que você tem com seus pais, né? Quanto mais harmônica e amorosa essa relação é, menos dificuldades, né, mais facilidade você vai ter de se relacionar bem com o divino e de reconhecê-lo presente em todas as coisas, o tempo todo, e fortemente te protegendo, te auxiliando, te guiando, te dando todo o suporte na vida. E ele o faz o tempo todo, ele se manifesta para você o tempo todo, e você vai começar a ver isso. Não é que alguém falou, não, você vai começar a ver, né? A sentir, a contar com ele, a conversar com ele, a criar uma intimidade, né? Como se fosse um bom amigo. Se você tem uma relação com um pai que é distante, a sua relação com o divino vai ser distante. Se você tem uma relação com um pai autoritário, o seu divino vai ser autoritário. Se você tem a relação com um pai que não te ouve, o seu divino também nunca vai te ouvir, né? Estou dando alguns exemplos porque há sim uma forte tendência de você projetar essa relação com Deus, com o divino, exatamente de acordo ou igual, né, espelhando, refletindo a relação que você tem com seu pai. Então é uma coisa a ser examinada, tá bom, Joyce? Segunda pergunta, da Joyce também. Já participei 3 vezes das câmaras sagradas, foi lindo e muito abençoado. No entanto, alguns pedidos que ao meu ver eram muito importantes para mim foram atendidos e outros claramente não foram. Às vezes tenho a sensação de que independentemente de pedir ou não, o que era para acontecer, aconteceria, e o que não era, não aconteceria. De vez em quando isso me provoca uma fé de que a existência cuida das minhas necessidades. Mas outras vezes me sinto tão insegura, sem qualquer poder sobre a minha vida e relações, como se eu estivesse apenas que viver para responder às circunstâncias já dadas pela vida. Isso tem me causado com certa frequência um sentimento de pena de mim mesma. Como é desagradável admitir isso. Um vitimismo, do qual desejo ardentemente me liberar. Como faço para reconquistar minha capacidade de escolha nesses momentos em que sinto que a perdi? Minha profunda gratidão, Setu. Namastê. Nessa terça-feira farei o máximo para participar, mas se por alguma razão eu não conseguir, assistirei ao vídeo quando você postar no seu canal. Muitíssimo obrigado. Joyce, é assim mesmo, né? Isso é quase uma questão filosófica que se apresenta desde sempre a todos, né? Se existe ou não o livre-arbítrio, né? Por exemplo, até que pontos eu preciso fazer coisas e eu tenho como fazer com que o mundo gire de uma forma diferente do que ele sempre girou, né? Ou até que ponto o mundo depende dos meus esforços para se manter girando. É mais ou menos isso que você está me perguntando, né? Será que se eu não fizer nada as coisas vão continuar acontecendo? E será que as coisas não vão acontecer independente de eu fazer alguma coisa para que elas aconteçam ou não? Né? Se eu entendi a sua pergunta, é mais ou menos isso, né? Porque se eu não fizer nada e as coisas que estiverem acontecendo não são aquelas que eu gostaria que acontecessem, eu vou entrar num estado de um sentimento de, né, talvez você já sinta isso, de abandono, né, de desconexão. Por isso que a sua pergunta está relacionada com a primeira, né? A questão é, nós vivemos aqui num plano, né, num plano terrestre, aqui na Terra, onde a ação se faz necessária, sim. Né? Nós vivemos com uma possibilidade de realização das coisas. Temos mãos, temos inteligência, temos sentidos, temos relacionamentos, temos inúmeras formas, né, de agir diretamente no universo interno e no universo externo. É uma dádiva, né? É uma dádiva. Muitas vezes, quando não fazemos uso nenhum ou mau uso desses dons e dessas dádivas, deixamos de conseguir aquilo que nos propusemos a receber, né? Então, é uma questão, vamos dizer assim, paradoxal, né?
Por um lado, você faz o que te cabe fazer, use os seus dons, suas habilidades, a sua inteligência, sua criatividade, sua energia, sua força física, sua força mental, sua força emocional, a sua conexão com o divino que você está buscando. Usa tudo, né, para realizar os seus projetos. Né? Existem alguns segredos nisso. Um deles é, se aquilo que você estiver buscando, se aquilo que você estiver pedindo, que seja nas câmaras sagradas ou de outra forma, né, estiver alinhado, né, com uma consciência superior, se aquilo que você estiver buscando, pedindo, também beneficiar mais pessoas, além de você mesma, mais rapidamente estas coisas que você está pedindo, querendo que aconteça, vão acontecer. Toda ação nossa, né, que visa o bem-estar coletivo é prioritária. Todas as vezes que você se coloca a serviço, né, de forças superiores criativas, de cura, de liberação, etc., você vai receber suporte. Né? Todas as vezes que seus pedidos tiveram como objetivo total e tão somente, né, o seu próprio bem-estar, a realização muitas vezes só de um desejo, por que não fútil, né, alguma coisa que não vai nem ser boa para você nem para mais ninguém, né, não que haja algum problema, né, não tem problema nenhum, mas vai entrar mais no final da fila, né, das coisas que você vai receber. Então esse é um critério que a gente observa. Todas as vezes que você se posicionar, todas as vezes que você fizer um pedido nas câmaras sagradas ou de outra forma, em que o seu pedido inclua o bem-estar de mais pessoas, né, como o fazemos numa prece coletiva, por exemplo, mais rapidamente isso que você está buscando vai se materializar para você. Tá bom? É um critério. Tá bem, Joyce? Oi, Avrum. Comentando aqui uma colocação que foi feita no dia 10, né? Estar vulnerável é estar seguro. Poderia falar a respeito? Posso falar um pouquinho, viu, Avrum? Nós não aprendemos, né, desde criança a ser e estar vulneráveis, né? Nós aprendemos, e não estou dizendo nem que isso é certo nem errado, estou só dizendo como é, né? Nós aprendemos desde criança a lidar com o medo da melhor maneira que a gente possa lidar, né? O medo é a base da nossa existência. Estamos permanentemente em estado de medo. Não é um bom estado? Com certeza que não. O medo sempre é paralisante e o medo sempre é aprisionante, paralisante e aprisionante, né? Então, viver em estados de medo fazem com que, naturalmente, a gente vá buscar se encouraçar, se proteger, se defender, se armar de inúmeras formas, né? Para pelo menos gerenciar o tamanho do medo que a gente sente. Então, quanto mais medo a gente tem, mais a gente vai procurar se tornar, reforçar as nossas defesas, né? Inclusive as físicas, né? O cara que é muito musculoso, né? Trabalha muito desde jovem, né? A ter um corpo forte, ele nada mais está fazendo, né, do que buscar recursos internos de lidar com o medo dele muitas vezes, né? O cara fortão, né, ele possivelmente tem mais medo do que uma pessoa mais franzina, que está à vontade com um corpo mais frágil, né? Então, fazemos inúmeras coisas para gerenciar o medo que a gente tem, que, como eu já disse, é paralisante e aprisionante. Paralisante porque ele impede você de realizar o que quer que seja, sem se garantir antecipadamente que os passos, os movimentos que você deseja fazer vão dar certo. A gente tem medo que dê errado. O que vai ser de mim se der errado? O que vão dizer de mim se vai dar errado?
vai acontecer com a minha vida se o que eu vier a fazer, desejar fazer, der errado, né? Eu não quero ser um fracassado, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, né? Então eu tenho muito medo do fracasso, tenho muito medo de fazer coisa errada, tenho muito medo de ser visto como uma pessoa que não, né, não sucedeu, né, não se deu bem, não realizou, não conquistou nada. Isso a gente subliminarmente já ouve e aprende desde criança, né? Quando você não deve fugir de uma briga, né? Que seja com alguém da sua escola, que seja com outro moleque na rua, que seja com quem se for, né? Você tem que aprender a enfrentar, você tem que aprender a acionar, né, os seus recursos para se defender e não ser chamado de covarde ou de medroso, né? De maricas, né? Então essas coisas estão fortemente no nosso condicionamento, né? Quando nós nos armamos para viver, e todos nós de uma forma ou de outra aprendemos a nos armar para sobreviver, de inúmeras coisas, não é só de músculo não, é de dinheiro também, né? É de conhecimento, é de, enfim, né? Cada um desenvolveu um projeto de vida para se sentir seguro e com isso acreditar que está vivendo com menos medo, né? Então, viver em vulnerabilidade significa que você se liberou dessas necessidades, né? Quando você, de fato, é vulnerável, significa que você está num estado de confiança absoluta, né? Nem de morrer você tem medo. Você não tem medo de se machucar, você não tem medo de cair, você não tem medo de se atirar no desconhecido, né? E você passa a ter condições de desfrutar da vida em tudo que a vida tem a lhe dar, né? Então, viver de uma forma, num estado de vulnerabilidade, significa que você está aberto a receber tudo que a vida tem a te dar, em absoluta confiança de que tudo aquilo que você precisa lhe será dado também. Tá certo, Avram? Então, estar vulnerável é estar seguro, com certeza, né? Porque você está inteiro, né? E você também está conectado, está desarmado, né? E tá fluindo com a existência, com Deus, com a presença divina, e dificilmente, uma vez que você também se encontre isento do medo, alguma coisa de ruim ou de mal vai te acontecer. É pouco provável, né? Porque o excesso de medo, né, quase um pânico muitas vezes, né, ele por si só também atrai estas coisas que você tanto teme, né? O medo, né? Você já deve ter visto, né? Esses dias eu vi de novo aqui um cara ele é guia num parque na África, está lá há 30 anos, né, num parque de elefantes, e de repente um jovem elefante meio irritado, né, vem correndo, né, para pegar o cara, né, e ele não se mexe. Mas não é que ele não se mexe porque está paralisado, ele não se mexe porque ele está absolutamente confiante que o elefante não vai fazer nada, né, e ele simplesmente se coloca parado, com os braços abertos na frente do elefante. O elefante vai um pouquinho para trás, né, se surpreende com a ausência de medo daquele ser frágil que está diante dele, né, porque a desproporção é enorme de um elefante para um homem, né. Ele recua e novamente, né, ele dá umas pisoteadas assim, levantando poeira no chão e parte para cima. E o cara não se mexe. Ele encara o cara, né, o elefante de uma forma absolutamente serena. E os dois ficam se encarando ali por um tempo, lá, uns 3, 4 minutos. E o elefante, vendo que o outro de fato não tem medo, se retira, vira as costas e sai andando, né? Então, eu já vi esse filme 2 vezes, esse videozinho, né? E ele me chama a atenção justamente para isso, né? Qual é o estado que o cara está, né? Que estado é esse, né? Que me pareceu um estado natural, né? Quem está acostumado lá a lidar com os bichos selvagens,
que são perigosos, né? Se o cara dá uma patada que o elefante dá nele, o cara morre, né? Não precisa de duas não, uma só já era, né? E ele serenamente confronta, né? Enfrenta o elefante na sua fúria, sem se preocupar em morrer ali, né? É muito legal, é muito significativo o estado que o cara está, né? E me remete a essa questão da vulnerabilidade, né? Porque diante de uma coisa tão grandiosa como um animal do porte de um elefante, você é absolutamente vulnerável, né? Absolutamente vulnerável. E o cara está seguro. E essa segurança vem de um estado interno de confiança também, né? O cara está desarmado, ele não tem uma pistola, não tem nada, uma espingarda, nada, nem um pedaço de pau, ele está ali, né? de mãos vazias, sem nada para agredir o animal, né? Muito legal. Me lembrou essa questão que você está colocando, viu, Bruno? Oi, Ananda Mandala. Se tu namorar alguém muito mais velho é errado, namastê, gratidão. Não, namorar com quem quer que seja não é errado, viu, Ananda Mandala? Não é errado, não, né? E o que é errado é você não ser feliz na relação que for, né? Na relação que for, né? O fato de você ser mais velha do que o seu namorado, ou ele ser muito mais velho do que você, vai fazer algumas diferenças? Vai fazer diferenças, porque as experiências de vida são diferentes, né? Toda experiência de vida é diferente, mas quando você se relaciona com uma pessoa que já passou por muitas coisas e você nem imagina o que sejam, né? Isso deu a ele um amadurecimento que você ainda não tem. Em algumas situações você vai sentir né, que é uma desarmonia, porque você tá vivendo uma situação que o outro, né, não está. Então, assim, já é uma coisa que foi vivida há muito tempo atrás. Então, nem sempre você vai encontrar de uma pessoa muito mais velha, né, a sintonia que você teria com alguém que está vivendo momentos, fases de vida semelhantes aos seus, né? É mais fácil, às vezes é muito mais enriquecedor quando duas pessoas com uma faixa etária semelhante, né, uma fase de vida semelhante, né, possam lidar com as situações que a vida está trazendo, né? Porque um está aprendendo com o outro a lidar com os mesmos desafios. Quando a pessoa já lidou com todos os desafios que você nem imagina que existam, né, já os resolveu, já os ultrapassou, e você vai começar a vivê-los, né, há um descompasso, né? Porque nem sempre a pessoa mais velha vai poder ajudar você, né, sem tirar de você a possibilidade de você encontrar os desafios, as soluções, né, em resolver determinadas situações. Então, eu estou falando de uma coisa muito relativa, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu já vivi relações, né? Me casei, por exemplo, né? Me casei, meu primeiro casamento foi com uma mulher que era 5 anos mais velha do que eu, né? Ela tinha 5 anos a mais e foi a mãe do meu filho, né? Então eu tinha 23, ela tinha 28, né? Ela já faleceu, né? Há algum tempo. E na época a questão da idade, eu me sentia mais velho que ela, mesmo tendo 5 anos a menos, né? E aos meus 23 me sentia muito mais maduro do que ela com os 28 anos dela, né? E assim foi na maternidade, assim foi, né, nos anos em que nós fomos juntos para a Índia, fomos viver na comunidade do Osho, enfim, vivemos uma série de coisas, né? E a diferença etária nunca se mostrou, né? Ela nunca foi mais velha do que eu, né? Pelo contrário. Mais adiante me casei novamente com uma outra pessoa, também 3 anos mais velha do que eu, uma outra mulher, né? Uma médica psiquiatra. Vivi 14 anos com ela, né? E para ela, esses 3 anos de diferença, por mais que ela fosse uma pessoa muito inteligente, muito culta, né, profissional, terapeuta junguiana, etc, etc, esses 3 aninhos faziam diferença para ela. Não sei porquê, né, mas ela se sentia mais velha do que eu
e ela se sentia um desconforto com isso, coisa dela, né? Por ser 3 anos mais velha. Mesmo assim, a gente viveu 14 anos, né, juntos. E depois as relações que eu tive mais adiante foram sempre com mulheres um pouco mais jovens e também com mulheres muito mais jovens, né, do que eu. E às vezes a coisa da idade aí não, pelo menos comigo, nunca apareceu, né, como sendo uma dificuldade para mim, né? Eu nunca tive problemas com isso. Agora, pode ser, né, que as minhas parceiras, né, muito mais jovens do que eu, em alguns momentos, eu sei, né, porque isso foi comentado, se ressentissem, né, de estarmos em fases tão diferentes de vida, já com interesses diferentes, né, com desejos diferentes. Né. Eu já era pai e a outra estava pensando em ser mãe um dia, né, esse tipo de coisa. Né. Então, depende da relação, viu? Depende da relação. Não dá para a gente generalizar. O que eu posso te afirmar aqui é que não é errado. Né? Errado não é. Errado é você não viver algo que a vida está te abrindo para ser vivenciado. Né? Então, se a coisa não rolar, se a coisa não ficar boa, você parte para um novo relacionamento. Né? Não tem nenhum problema você ter uma experiência com alguém que tem uma diferença maior de idade. Enquanto a relação estiver fluida, estiver gostosa, tiver amor, companheirismo e os dois estejam aprendendo um com o outro, tá ótimo, né? Tá bom? Ô Jennifer, de Nambro, se tu, estou numa crise profissional, qual é a medida para adaptar às exigências do trabalho? Isso é, resistência minha ou é um chamado para ir atrás de algo mais minha cara? Tá travando, mas sempre volta? Ok. Falando ainda da internet, né? Olha, Jennifer, isso também não é tão fácil assim da gente saber, né? Eu vou falar também, mais uma vez, da minha própria experiência com isso, né? Eu sempre escolhi fazer algo que fosse a minha cara, como você está dizendo, né? Eu trabalhei com fotografia publicitária, eu sou fotógrafo, né? Trabalhei com uma fotografia muito sofisticada, fotografia de estúdio, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. E ingressei na profissão de fotografia publicitária porque eu já tinha um dom, né? Eu sou um bom fotógrafo, né? E eu já tinha esse dom, né, nato, porque eu já tinha isso em casa, né? Então, para mim, fotografar e ser um bom fotógrafo era uma coisa natural para mim. Eu, obviamente, acabei. Eu queria fazer cinema, né? Ser diretor de cinema, e acabei, por força de uma série de circunstâncias, ficando com a fotografia. Falei, bom, vou fazer fotografia de cinema, mas também eu acabei indo trabalhar em agências de publicidade, acabei trabalhando em estúdios e me tornei fotógrafo de estúdio na área de publicidade. E o que eu fui vendo é que aquilo que eu mais tinha tesão de fazer, né, que é fotografar, que é mexer com tudo isso, foi se tornando um pesadelo para mim. Né? A fotografia propriamente dita chegou num certo ponto, pelo mercado selvagem, pelo mercado publicitário, pelas exigências do marketing e pelas relações também, né, com os diretores de arte, com diretores de criação, com gerentes de marketing. Eu sei que fotografia foi ficando foi se tornando um pesadelo na minha vida. Né? Cada vez que eu ia fazer um trabalho, eu precisava entrar em concorrência com outros fotógrafos, que, né, nas concorrências um passa a perna no outro, né, cobrando um pouquinho menos, ou cobrando menos e fazendo um trabalho inferior, mas para ganhar a concorrência. E eu fui me desiludindo por fazer esse trabalho que era a minha cara. Né? A coisa foi ficando chata, foi ficando tensa, e eu fui ficando triste. Né? A tal ponto de que a última coisa que eu gostava de fazer, ou ver perto de mim, era uma câmera fotográfica. Né? Viajar, né, documentar as coisas bonitas que eu continuo tendo olho para ver,
passou a ser uma coisa fora do meu universo, né? Existem fotógrafos que, mesmo trabalhando profissionalmente, mantêm uma atividade, né, como artistas e têm um trabalho pessoal bonito e fazem exposições e publicam livros. E eu não consegui, não me tornei né, eu perdi esse gosto, né, pela imagem ou por produzir imagens, né. Isso estou falando já dos anos 90, já entrando no novo século aí. Então, de 2000 para cá, eu de fato deixei a fotografia de vez, né? E fui trabalhar como terapeuta, fui trabalhar com outras coisas que eu também tenho um dom e que hoje eu me realizo com isso, né? Além das outras atividades que eu tenho aqui, como com a Diksha e tudo mais. Então, é bom, né, conhecer as nossas resistências, é bom observar quais são as nossas fantasias e ilusões como atividade, né, para fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas é importante a gente saber que em qualquer atividade, por mais sua cara que ela seja, você vai se deparar com pessoas, situações que vão ser sempre as mesmas, porque a vida vai te trazer sempre os mesmos desafios. Não depende tanto assim da sua atividade. Depende de como você está na atividades ou nas atividades que você faz. A atividade por si mesma não é o problema, viu, Jennifer? Isso foi uma descoberta minha, né? O que faz diferença é como você está ao fazer uma atividade. É isso que vai fazer com que ela seja prazerosa, né? A sua cara, ou seja sempre uma coisa de pesadelo, porque você vai estar sempre se deparando com pessoas que você não suporta, que vão estar sempre pisando nos seus calos, que vão estar sempre fazendo coisas que te desagradam, e você vai estar sempre se sentindo mal. Isso tanto faz se o trabalho é ou não a sua cara. Isso vai estar acontecendo enquanto alguma coisa dentro de você precisar ser trabalhada, né? No sentido de liberação. Então vai fazendo tudo o que você puder, você vai ver que as atividades que têm mais a sua cara, ou aquilo para o qual você se preparou, né, profissionalmente, vai ficar legal, porque você vai estar vivendo a sua vida de um jeito mais legal e o que vier para você fazer vai ser mais legal também, né? Essa é uma coisa que a gente observa, né? Uma vez que você esteja bem, ou como hoje a gente, na expressão que a gente usa, né, quando você está num bom estado, tudo se encaixa. Qualquer atividade que você faça a partir de um bom estado vai produzir vai trazer um preenchimento, uma satisfação. Tá bom, Jennifer? Então veja, antes de você procurar alguma coisa que seja mais sua cara, veja como é que está a sua cara, né? Para que aquilo que você anseia e deseja fazer possa se realizar de verdade. Tá bom? Comentário da Elane aqui. Eu mais nova que você na sua vida. Te ajudo no que hoje é mais difícil para você do que para mim. É verdade. É verdade. E é uma troca. Você no que é fácil para você e é difícil para mim. É verdade. Às vezes esse tipo de condição fica legal, né? É isso mesmo. Quando essas trocas ocorrem, né, e são respeitadas, uma relação com uma pessoa de uma idade diferente da sua é uma relação, digamos assim, em que ambos os parceiros se realizam com a própria relação, né? Isso independe da idade. Oi, Joyce. Tá aí? Que bom que você tá aí, Joyce. Gratidão imensa. Só agora consegui comentar por causa do meu login, mas assisti desde o início. Gratidão imensa pela clareza da sua resposta. Me ajudou muito. Que bom, Joyce. Que bom. Que bom que você tá aí. Para mim é sempre mais gostoso quando a pessoa que fez a pergunta, eu não estou vendo, mas eu sei que está aí, né? Está presente, está ouvindo, né? Eu sempre aviso isso nos encontros, né? Os encontros são feitos das nossas presenças, né? Então, é a somatória, né, das nossas presenças aqui, da forma como a gente está junto, que permitem que algo se gere aqui, que nutre a todos nós, né?
Nada de errado eu responder para alguém que não esteja aqui, viu, Iago? Mas para mim é preferível que a pessoa esteja aqui, botando energia aqui, né? Botando a sua presença aqui também. Oi, Mirella Badarani. Se você pode falar um pouco sobre a integração do masculino e do feminino? Posso falar bastante, viu, Mirella? Mas eu não sei se eu vou ter tempo de falar tudo aqui, né? Eu, eu, eu tenho algumas compreensões, né, a esse respeito que são já bastante antigas. E a gente, há muitos anos atrás já, eu vamos assim, me aprofundei em algumas questões sob a orientação do meu querido mestre Osho, né? O Osho, ele nos estimulou muito, né, a buscar essa integração, né, independente dos estereótipos do que seja masculino e feminino, né? Estamos falando aqui de estereótipos nem de gênero, estamos falando de energia. Então, especialmente ainda no mundo latino, né, dos homens e para as mulheres, nós temos alguns estereótipos, né? Lembrando que nós nos tornamos homens e mulheres copiando, né, comportamentos daqueles que estão em volta da gente. Quando a gente é criança, a gente se identifica com um irmão, uma irmã, uma prima, o pai, a mãe, uma melhor amiga, uma professora, um professor, um melhor amigo, e tendemos a nos condicionar a agir de uma forma igual ou semelhante, né? Então, muito do nosso comportamento, né, vem de condicionamentos culturais. Outros comportamentos, uma boa parte dos nossos comportamentos, vem também de condicionamentos que são inerentes à nossa natureza, masculina ou feminina, né? Aí entra a genética, aí entra nível de hormônio, aí entra um monte de outras coisas, né? Então, o que determinam as diferenças são muitos fatores, né? Muitos fatores. Os externos e os internos também. Agora, existem outros aspectos em que nós nos encontramos, vamos dizer assim, radicalmente desequilibrados, né? Então, a integração ela é necessária, ela é saudável, né? E é necessário sim que se trabalhe nela, né? Se você tem uma natureza que rejeita, né, determinadas qualidades que, vamos assim, são muito diferentes do seu gênero, né, você tende a se sentir desencaixada na vida, tende a se sentir muito diferente, né, tende a se sentir excluída, tende a se sentir, né, tendo que compensar coisas, né, e assim por diante. Então, nós temos, idealmente, né, espiritualmente, energeticamente, nós não temos sexo, nós não temos gêneros, né? Todo homem tem a mulher dentro dele e toda mulher tem um homem dentro dela. E a gente só não lida muito bem com isso porque é muito inconsciente, né? Mas todos nós trazemos o pai e a mãe igualmente presentes dentro da nossa consciência, dentro do nosso psiquismo, né? Ambos, pai e mãe, têm uma, digamos assim, deveriam ter, né? Nem sempre tem, igual peso, independente de você ser menino ou menina, né? Essa é a integração, essa é a forma, digamos assim, mais saudável da gente se desenvolver, tendo o pai bem resolvido dentro, né, na sua masculinidade, e tendo a mãe bem resolvida dentro da gente, na sua feminilidade. Quer você seja homem, quer você seja mulher. Quando este equilíbrio está presente, né, você tem uma vida mais inteira, mais completa. Como homem, você
não tem medo de chorar, né? Não tem medo de acessar a sua sensibilidade, não tem medo, né, de ser mãe, muitas vezes, né? Né, acessar a sua maternidade, né? Diante de uma criança, diante de um animal, do que seja, de uma flor, de uma planta. Então, acessar a sensibilidade feminina é saudável e é necessária a todos os homens, né? Porque vamos, como eu já disse, nos permitir ter uma existência mais inteira e mais completa com todas as coisas que nos cercam. Se eu tiver que me disfarçar, né, de uma pessoa isenta de qualquer sensibilidade, né, para não ser chamado, né, do que quer que seja, né, eu vou ter uma vida muito limitada. Né, eu vou ter que sabotar emoções, eu vou ter que sabotar sentimentos, eu vou ter que sabotar minha própria sensibilidade, eu vou ter que fingir que eu não sinto, eu vou ter que segurar o choro, né, eu vou ter que segurar o medo, eu vou ter que fingir que eu tenho uma coragem que eu não tenho, eu vou ter que fingir que eu tenho uma força que eu não encontro dentro de mim, e assim por diante. Vou me tornar uma pessoa absolutamente perturbada, doente e tendo picos, né, de desequilíbrio que vão se manifestar ou fisicamente ou no meu comportamento, né? Especialmente raiva, né, e outras emoções de violência, porque tem muita coisa contida dentro que não pode se expressar, que não pode ser experienciada, que não pode ser, né, expressa. Então, a tendência é que quando há um desequilíbrio na integração masculino e feminino dentro de cada um de nós, o nosso comportamento reflete isso, e não reflete isso de um jeito muito bom, não. Né? Um cara como o Trump, né, que é um arquétipo assim, né, da imbecilidade nesse aspecto, é o próprio. Né? Ele é o próprio. Né? Na relação dele com as mulheres e na relação dele com o medo dele. Né? Para pegar um cara que está na mídia aí, que é fácil a gente identificar essas coisas. Né? Então, uma pessoa, um homem que está bem resolvido com a sua, né, com a sua energia feminina, ele se torna um grande homem. Né? E a mesma coisa no caso das mulheres. Né? Uma mulher que encontra sua força, que encontra, né, dentro de si a sua expressão, né, num mundo com poder, com criatividade, sem perder a sua feminilidade, né, sem perder a sua sensualidade, sem perder a sua maternidade, sem perder todas as características femininas, né, mas se empoderando, né, não sendo submissa, né, não sendo vítima, não se colocando numa posição confortável muitas vezes, né, de dependência, né, o que também gera muito sofrimento. Então, em ambos os casos, né, sem entrar aqui muito em arquétipos, né, porque é inevitável, a tendência é entrar neles, né, do machão né, da mulher extremamente dependente, né, e, é um trabalho, né, a gente reconhecer dentro de si onde é que a gente está, né, como homem, onde é que está o outro lado, né. Então, sim, Mirella, que a tua pergunta era se essa integração precisa ser trabalhada. Precisa. Né? Se ela não for trabalhada, você não se torna uma pessoa verdadeira, você se torna uma pessoa vivendo parcialmente uma falsa expressão da vida. Né? Tem mais coisa aí, mas é o que eu consigo comentar aqui no momento. Tá bom, Mirella? Oi, Flávio Revival. Você chegou no final do encontro, Flávio. Estou encerrando aqui, tá bom? O encontro começa, não sei como é que cidade você está, mas a gente começa o encontro às 10 horas lá de Brasília e termina agora aqui às 11 horas, tá bom? Em 10 minutos eu vou estar iniciando a Woman's Meditation, e quem chegou agora
Pode ouvir o satsang depois, né? Amanhã a gente faz a edição dele, deixa ele um pouquinho mais enxuto, sem perder nada do que foi dito aqui, localizando, né, as perguntas e os tempos delas. E isso a gente, né, se eu conseguir, amanhã eu tenho algumas outras coisas, mas se eu conseguir, nos próximos dias ele já está disponível na internet. Eu vou aproveitar e vou só dar um toque aqui, rapidamente. Eu, neste sábado, que vai ser dia... Que dia vai ser? 20 alguma coisa, né? Eu vou tá fazendo uma Oneness Meditation presencial aqui em São Paulo, e também um processo que possivelmente vai ser um processo de prosperidade durante a tarde e uma Oneness Meditation à noite. Então, se vocês forem da região próximos, né, e tiverem interesse de participar desse processo no sábado, próximo agora, são muito bem-vindos. Tá? Acho que vai ser dia 21, né? Eu vou estar anunciando isso, vou estar mandando um e-mail, vou estar postando isso no Face, possivelmente, já amanhã. E no domingo, sexta, sábado e domingo, 26, 27 e 28, 26 à noite, que é uma sexta-feira, 27 o dia inteiro e 28 o dia inteiro, eu vou estar fazendo um curso de iniciação para novos doadores de Diksha, também aqui em São Paulo, no mesmo local onde eu faço as minhas sessões aqui. Tá bem? Recado dado, porque eu vou também vou estar anunciando isso, de repente vale a pena, se você, né, tiver como, né, de vir participar desse curso, dessa iniciação aqui em São Paulo, e se somar aos doadores de Diksha, né? Quanto mais gente, melhor, sempre. Tá bom? Oi, Carol. Então é isso, queridos. Nos vemos daqui a pouquinho para a Oneness Meditation. Clica no segundo link aqui, a Oneness Meditation, uma Diksha que eu dou através dos olhos, e é parte aqui do encontro. Tá? Complementa aí algumas, né, vai fechar energeticamente algumas coisas que foram abertas aqui. Tá bem? Namastê, gratidão pela presença. Até daqui a pouquinho.